Uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje nós vamos continuar conversando sobre diabetes. O assunto será quais são as melhores estratégias para a reversão da diabetes em pessoas idosas. Então é muito importante que você assista, que você anote aí, tenha caneta, papel para você anotar, porque é possível sim reverter a diabetes, como eu tenho falado para vocês aí ao longo dessa semana. Quero dar uma boa noite aqui no Instagram, uma boa noite para você que está aqui no Facebook também. Deixe seu nome, diga de onde você é. Vamos nos conhecer. É importante para mim conhecer você e para as outras pessoas que estão aqui também na página, né? Para a gente saber o quanto que a gente está alcançando aí esse Brasil, como também estamos alcançando pessoas fora do Brasil, né? Temos pessoas de Portugal aqui, de outros países também. E eu fico muito feliz de estar atingindo, de estar chegando na casa de vocês, né? Essa semana aí de Natal e a gente aproveitando para conversar sobre a diabetes, que, como eu falei, atinge aí 70% dos nossos idosos, né? Então é muito importante que vocês conheçam e principalmente quem não assistiu a live de ontem, você que está aqui no Instagram, você aqui no Facebook também, não assistiu a live de ontem e a live de segunda-feira, é importante que você assista, para você entender o que é diabetes, entender quais são as consequências dos tratamentos tradicionais, né? Para que você possa, assim, auxiliar, se você é idoso, né? Cuidar da sua própria saúde, se você é cuidador profissional ou cuidador familiar, para que você aprenda como cuidar do idoso que tem diabetes, tá bom? Quero dar uma boa noite aqui para Maria Teodora no Facebook. Maria, Feliz Natal para você também. Vi que Lu Pereira entrou agora também. Feliz Natal. Feliz Natal para você que está aqui no Instagram também. Seja bem-vindo, que seu dia continue sendo um dia de paz, né? Espero que o dia de vocês tenha sido um dia abençoado e que esse final de ano, início do novo ano, né? Seja um ano de paz, um ano de tranquilidade, um ano de realização já de projetos, né? Porque para mim Natal tem a ver com essa questão do renascimento, né? Então tem a ver com a execução de novos projetos, né? Deixar coisas para trás, construir coisas novas, e é isso que eu desejo para a vida de vocês, tá bom? Lu, Feliz Natal para você também. Toda a galera, então, você que está no Instagram, você no Facebook, já vou iniciar a live de hoje, então. Quero agradecer a presença de vocês e pedir para você me ajudar curtindo, comentando esse vídeo, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Noelci Bandeira, boa noite, Noelci, boa noite, Fátima Polido também, Feliz Natal para vocês, gratidão, né? Ontem, quem não conseguiu assistir a live de ontem, né, por conta do 24 de dezembro, que é totalmente compreensível, todos com a família, assistam posteriormente para vocês entenderem um pouco mais sobre diabetes, tá bom? Então vamos lá, né? Hoje nós vamos falar sobre as 3 principais estratégias para a reversão do diabetes. Então, quem assistiu a live de segunda, assistiu a live de ontem, já entendeu que diabetes não é uma doença crônica, uma doença não é um diagnóstico eterno para você. Você pode mudar, você pode sair dessa situação, você pode não ser diabético mais, se você aprender a se cuidar. Então, na live de ontem falamos um pouco sobre diabetes, que é diabetes, na live de segunda-feira também. E agora eu vou te ensinar as 3 principais estratégias para você lidar e para você reverter a diabetes, tá? A principal estratégia, também comentei com vocês ontem, que é a diminuição do consumo de carboidratos, né? Especialmente do açúcar e todos os tipos de açúcar, gente. Açúcar cristal, açúcar refinado, açúcar branco. Açúcar é açúcar. Então, todos os açúcares você tem que tirar da sua vida. Inclusive, você tem que diminuir também a quantidade do açúcar vindo das frutas, né? Porque frutose também é açúcar. Pouco se fala sobre isso. E aí os diabéticos acreditam que tirando ali o açúcar branco vão estar resolvendo todos os problemas da vida, mas não estão, tá? O açúcar vindo das frutas também é açúcar. Então você também tem que diminuir, tá? Por isso que ontem eu falei para vocês que as frutas, né, mais indicadas para os diabéticos são o coco, o abacate e o morango, né? E outras frutas vermelhas também. As demais você tem que consumir com moderação, banana, maçã, todas as outras com moderação. Apenas essas 3 você pode ter um pouco mais de liberdade, porque as outras frutas têm um excesso muito grande de frutose, que é o açúcar da fruta, né? Então você tem que diminuir também. Então a principal estratégia é diminuir carboidrato, principalmente açúcar
mas também trigo, como eu falei para vocês, expliquei que também é um tipo de açúcar, né? Farinha branca. Então você tem que diminuir. Se você for pensar em termos assim, se você não sabe separar o que é açúcar, o que não é açúcar, basta você focar na alimentação natural, na alimentação o menos industrializada possível, porque a maioria dos alimentos industrializados eles são cheios de açúcar escondido. A gente não sabe, tem outros nomes, mas são açúcares escondidos, tá? Quero dar uma boa noite aqui para Luci Santiago, está aqui no Instagram. Luci, seja bem-vinda, tá? Gratidão pela sua presença aí. Então, a primeira estratégia é essa do carboidrato, sempre falo para vocês. A segunda estratégia, aumentar o consumo de gordura, tá? Por quê? Muitos anos atrás se falava, como eu expliquei para vocês, que para evitar diabetes e para não ter complicações diabéticas, a pessoa, o idoso, teria que diminuir o consumo de gordura. Só que, na verdade, que as pesquisas científicas provaram exatamente o contrário, tá? A gordura, ela tem pouquíssimo impacto sobre a insulina, pouquíssimo impacto ali na glicose no sangue. Então, assim, é muito interessante, né? Porque o que causa diabetes, como eu falei, diabetes é excesso de glicose ali na sua corrente sanguínea. Por que isso acontece? Por excesso de carboidrato. Mas as diretrizes dietéticas norte-americanas disseram para a gente deveria ter uma dieta 70% composta por carboidrato. Isso só prejudica a sua saúde. Já as gorduras, eles diziam que era para a gente diminuir. Só que dentre os 3 macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras, o que menos tem impacto sobre a glicemia é a gordura. Então, o carboidrato, quando você consome, a sua glicemia já vai lá em cima, né? O açúcar no sangue vai lá em cima. A proteína, se você consumir em excesso, também vai ter um impacto, porque o seu organismo ele vai transformar o excesso ali de proteína também em glicose. Então, você tem que consumir de forma moderada. Já a gordura praticamente não tem impacto nenhum. Então, o que o diabético tem que fazer? Aumentar o consumo de gordura, porque isso vai ter pouquíssimo impacto ali na glicemia e, além disso, vai te trazer saciedade. Porque se você não consome gordura, você vai querer consumir carboidrato, porque você não vai conseguir ter saciedade e você não vai conseguir consumir uma quantidade grande de proteína. A gente não consegue, até porque não é palatável, a digestão é difícil de proteína. Então, aumentar o consumo de gordura ajuda tanto a você a aumentar a sua saciedade e ir menos atrás de carboidrato, quanto tem pouco impacto ali na insulina, ao contrário do carboidrato, que vai lá, a glicose lá em cima, e aí você tem que produzir muita insulina, e as proteínas também, que vão trazer complicações aí, se consumidas em excesso. E a gente também não consegue ter uma alimentação com foco, com muita proteína, né? E o excesso vai transformar, então, em glicose também. Então, o que você tem que fazer? Diminuir carboidrato, aumentar a gordura. Mas tem uma coisa que eu nunca falei com vocês aqui, que é a terceira estratégia, uma das estratégias principais para você reverter a diabetes, que é o jejum intermitente. Acredito que alguns de vocês já ouviram falar, porque o jejum está em voga. Muitas pessoas, muitos médicos, né, muitos profissionais têm falado sobre o jejum, mas não especificamente sobre o jejum em idosos, né? A gente tem mania de imaginar que várias coisas, vários tipos de tratamento a gente pode fazer em adolescentes, em crianças, em jovens, em adultos, mas em idosos não pode. Então, a gente já exclui essa possibilidade. Só que o jejum, que é a principal estratégia para ajudar na reversão de diabetes, também pode ser feito em pessoas idosas. Só que você precisa de um acompanhamento profissional ali, né? Você precisa de um médico, de um nutricionista para te ajudar, principalmente porque se você é idoso e é diabético, em geral, você já faz a utilização de muitas medicações, né? Então, é importante ter um acompanhamento ali. Mas por que o jejum ele é a principal estratégia, né? Porque quando você faz exercício físico, a gente escuta muito falar assim, olha, você é idoso, você não é idoso, mas é diabético, então o que você tem que fazer? Comer menos, fazer restrição calórica e se exercitar mais. Só que assim, quando você faz restrição calórica, né, você faz aquela contagem ali de calorias, né? Muitos alimentos hoje vêm com a quantidade ali de calorias. O que acontece? Você sente mais fome, vem um efeito contrário, né? O seu metabolismo fica mais lento, você sente mais fome, então você faz essa restrição calórica por um tempo e depois você começa a sentir muita fome e vem um efeito rebote, que você começa a engordar mais. E a gente já sabe que o fato de você estar obeso, né, tem uma relação direta, tanto com o desenvolvimento da diabetes, quanto com a piora do quadro da diabetes, tá?
Então, assim, fez restrição calórica, vai ter mais fome, vai diminuir o metabolismo, vai engordar. Então, isso aí vai ter um efeito muito ruim para você, que é idoso e é diabético. O exercício físico, quando você faz, o exercício físico ele é benéfico para várias situações. Ele vai te trazer mais flexibilidade, vai te trazer mais força, ele vai te ajudar a diminuir as possibilidades de você desenvolver várias doenças, como doença de Alzheimer, como doenças cardíacas, vai diminuir sua pressão arterial, só que ele tem pouco impacto na questão da queima de carboidratos, da queima de glicose no seu organismo. Ele tem um impacto, tem, mas ele é muito pouco diante do jejum intermitente, né? Então, o jejum intermitente, ele vai te ajudar a queimar não somente a glicose que está ali circulando no seu sangue, mas ele vai diminuir também a gordura no seu fígado. Quando diminui a gordura no seu fígado e te faz emagrecer, ele te ajuda a diminuir, a reverter, então, a diabetes, tá? Então, o jejum intermitente, ele diminui a glicose no sangue, o jejum intermitente, ele ajuda a queimar a gordura no fígado, o jejum intermitente te tira desse quadro de obesidade. E aí a gente tem que entender que a obesidade é prejudicial não só para adolescentes, para jovens, para adultos, mas é muito prejudicial para idoso. O idoso obeso, ele triplica as chances dele de ter problemas cardíacos, de ter doença de Alzheimer, de aumentar aí a sua pressão arterial, de ter problemas articulares, né? Então, idoso, obeso, também vai ter muito mais problemas de saúde, tá? Então, além disso, o jejum intermitente também ele é uma tradição de cura, gente, ancestral, né? Séculos atrás, os pais da medicina, eles utilizavam o jejum para tratar diversos tipos de doença. Por quê? Quando a gente faz restrição de alimento, a gente diminui, né, a glicemia, o nosso organismo ele começa a trabalhar com foco na cura, na restauração das nossas células, né? Opa, meu telefone tocando aqui. Na restauração das nossas células. Então, isso ajuda a reconstruir o nosso organismo. E ajuda, então, a gente a curar também, a tratar a diabetes, tá? Além disso, há mais de 100 anos atrás, quando os estudiosos, quando começou a aumentar, né? A gente tinha pouquíssimos casos de diabetes, 1% da população era diabética há 100 anos atrás, mas os primeiros cientistas que começaram a estudar diabetes, eles chegaram à conclusão que a gente tinha, sim, que fazer restrição de alimentos, que essa era a melhor estratégia. Mas, lá em 1922, como eu falei, surgiu a insulina, e aí, claro, a indústria farmacêutica, né, começou a faturar muito em cima da saúde dos diabéticos. E aí, as pesquisas que focavam na questão da alimentação, da restrição de alimentação para a cura da diabetes foram deixadas de lado, tá? Mas já 100 anos atrás isso já era estudado. Hoje, mais de 40 países já tratam, já indicam a restrição de alimentação para a cura da diabetes, porque você tem que queimar, você tem que diminuir o seu consumo, né, de carboidratos, diminuir a glicose que está ali circulando no seu sangue, você tem que diminuir também a sua gordura corporal, você tem que perder peso. Então, o jejum intermitente ele é a melhor estratégia para isso, né? E é super interessante que na época de guerra lá na Europa, quando houve racionamento de alimentação, acho que todo mundo que já estudou aqui um pouquinho sobre guerras, né, viu que no período das guerras, os países tinham que fazer restrição de alimentação, não tinha alimentação suficiente para todo mundo. Então, havia uma restrição e não oferta de alimentação. E justamente nessa época de restrição de alimentos, né, a diminuição de morte em pessoas diabéticas foi assim drástica, né? Então, assim, se antes, quando as pessoas tinham a oferta de alimentos aí, o número de pessoas diabéticas morrendo era muito grande, né? Não em comparação com hoje, que é muito maior, né? Nem se compara, mas assim, diminuiu drasticamente o número de mortes entre pessoas diabéticas na época das guerras, justamente por conta da restrição alimentar. Então, assim, jejum intermitente, hoje a gente já sabe que é a melhor estratégia, né? Então, são 3 estratégias aí para você estar tratando, começando a reverter a diabetes, que é diminuir o consumo de carboidrato, que é aumentar o seu consumo de gordura e fazer jejum intermitente. Só que amanhã e na próxima sexta-feira nós vamos conversar de que forma você pode fazer jejum intermitente, porque não é de qualquer jeito, né? Não é você parar de se alimentar hoje sem levar em consideração os medicamentos que você toma, né? Sem levar em consideração a sua rotina, porque os medicamentos eles são prescritos para você
levando em consideração a sua dieta, né? Então, se você é uma pessoa que consome um mundo de carboidratos, você vai estar tomando mais medicamentos. À medida que você vai diminuindo o seu consumo de carboidrato, se você continuar com a mesma quantidade de medicação, você vai ter uma queda muito grande na glicemia. E você pode passar mal, pode entrar em coma, pode desmaiar. Então, assim, quando você muda a alimentação, você começa a fazer jejum, você tem que ter um acompanhamento médico. Ele vai ter que reduzir na sua medicação junto com você, para que você não tenha outras complicações, tá? Mas ao longo da semana, amanhã e na sexta-feira, eu vou estar falando um pouco mais sobre o jejum intermitente para vocês, tá bom? Quero dar uma boa noite para o meu amigo Jean Fernandes, que está aqui no Facebook também. Boa noite a todos que estiveram aqui comigo. Eu quero que você, então, decore essas 3 estratégias e amanhã esteja presente aqui às 21 horas, tá bom? Para poder a gente conversar mais sobre jejum intermitente, a importância dele no tratamento, na reversão do diabetes em idosos, tá bom? Quero dar uma boa noite aí para a Vânia, aqui no Instagram, que está aqui presente. Vânia, seja bem-vinda, gratidão. E é isso. Por hoje é isso. São essas informações que eu tinha para trazer para você. Peço que você deixe seu comentário se essa live foi útil, que você me ajude a compartilhar essa live e que amanhã, às 21 horas, você esteja aqui novamente no Facebook, você no Instagram também, para a gente conversar sobre jejum intermitente. Tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto e eu vou estar aqui explicando tudinho para vocês, tá bom? Uma boa noite aqui, então, no Instagram. Feliz Natal para vocês. Gratidão pela presença, tá bom? E boa noite também. Deixa eu encerrar aqui. Pronto. Boa noite para você aqui no Facebook. Gente, gratidão pela presença. Fiquem na paz e a gente se encontra amanhã às 21 horas, tá bom? Tchau, tchau.